Hoje uma emissão especial do Falando com a sessão de partilha e discussão, cultura e tecnologia, promovida pela Associação Évora 2027. Uma sessão realizada no Palácio de Dom Manuel, com a participação do Presidente da Câmara de Évora, Carlos Jorrinho, da Presidente da Associação Évora 2027, Maria do Céu Ramos, do CEO do Centro de Engenharia e Desenvolvimento, o CEIA, e ainda do Maestro Martim Sousa Tavares. A moderação deste debate ficou a cargo de Jaime Quezado, da Sharing Knowledge. Pronto, antes de mais gostava de agradecer à Maria do Céu Ramos, porque foi com ela que esta sessão foi iniciada, do ponto de vista do conceito. O meu nome é Jaime Quezado, portanto, foi no âmbito de um grupo de partilha. Já não, espero metê-la mais aqui de cá. Que se entendeu fazer uma sessão aqui em Évora, e eu na altura sugeri à Maria do Céu pegar neste binómio, cultura e tecnologia. E porquê? Porque Évora, sendo uma cidade, como sabemos, muito bonita, do Alentejo, embora perto de Lisboa, tem na cultura, por causa da capital da cultura e também do seu forte espólio cultural e da sua identidade, uma grande dimensão de intervenção. E a tecnologia, porque a Moçambique nos últimos anos tem tido um grande investimento nesta área. Nós acabamos de vir de uma visita à Aeronova, antiga Embraer. O José Rui Felizardo é o CEO do CEIA, que, para quem não sabe, é um centro de competência que também está aqui instalado. E, portanto, nós vamos dividir a sessão em 3 momentos. Portanto, primeiro, o Martim, na componente da cultura, fará uma intervenção inicial, um keynote de 10 minutos, mais ou menos. Depois, o José Rui fará uma intervenção à volta da componente da tecnologia. Depois, a Maria do Céu, começando pelas senhoras, e o meu ilustre amigo Carlos Jorrinho, já nos conhecemos há muitos anos, fará também um comentário. E depois a ideia é criar interatividade convosco. E, portanto, eu vou provocar as pessoas para que isto seja uma sessão à moda do Alentejo, uma sessão aberta, participada, discutível. Palavra para o Martim. Bom, boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem? Boa tarde. Meu nome é Martim Sousa Tavares, sou maestro, vivo em Évora, vai fazer 2 anos, este verão, e estou aqui, creio que na qualidade de agente cultural que vive em Évora, precisamente. Portanto, é o meu cartão de visita para aqui estar entre vocês. O meu trabalho, com pena minha, nunca passou por Évora, portanto, estou cá não para trabalhar, estou cá para viver. Apaixonei-me por esta cidade e acho que isso é uma razão muito válida para aqui estar e deve ser também algo que a cidade procura. Eu sei que este momento não é sobre mim, mas eu acho interessante usar-me como exemplo, porque o futuro social, cultural da cidade de Évora passa muito por conseguir atrair talento, conseguir trazer pessoas para aqui, para que elas venham e contribuam e façam coisas. E a verdade é que o tecido cultural da sociedade de Évora já me está a absorver. Portanto, como é óbvio, é uma cidade onde as pessoas normalmente se conhecem, portanto, ou vêem-me a passear o cão de manhã, ou vêem-me a ir ao Dom Joaquim, ou vêem-me no Monte da Graciete, ou vêem-me nos Correios, ou o que for. E, portanto, de uma forma muito natural e muito humana, eu estou a ser absorvido por esta cidade. O que é que eu quero dizer com isso? Já fiz várias apresentações dos meus livros na Fonte Letras, já ofereci um piano que tinha a mais, uma escola primária ao pé de casa, vou fazer apresentações às escolas. Portanto, aquilo que a cidade tem está a abrir-me os braços e sempre que me convidam e eu vou a algum lado, perguntam-me sempre o que é que está a fazer em Évora. Como se ainda fosse uma coisa surpreendente, ou então ele tem uma carta na manga e de certeza que tem a ver com a capital europeia da cultura. Normalmente é isto. As pessoas acham que eu estou aqui porque sou colega da Maria do Céu e outras pessoas. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Ainda é muito surpreendente para muitas pessoas que alguém que tem um perfil como o meu, e digo isto sem falsas modéstias, se tenha apaixonado por uma cidade como esta e esteja a viver aqui. Quando eu digo que estou cá só por um projeto de vida, eu normalmente tenho que dizer isso 2 ou 3 vezes, porque as pessoas não acreditam. E isso dá-me que pensar, porque é uma cidade que claramente se soube promover com o discurso do vagar, conseguiu convencer um júri muito exigente europeu de que era a cidade mais meritória para se fazer uma capital europeia da cultura, mas eu noto neste vox pop que para as pessoas ainda é muito surpreendente esta ave rara ter vindo aqui parar. E, portanto, isto indica-me que a capital europeia da cultura faz aqui, de facto, muita falta. Porque ela é, em primeiro lugar, uma capital para as pessoas que aqui vivem, para as pessoas que compõem a sociedade de Évora. Claro que vai
trazer muita gente, mas ela faz aqui muita falta. E, portanto, isto leva-me a pensar numa outra coisa, que é, neste momento, esta é a minha cidade, é aqui que eu voto, é aqui que eu faço a minha vida social e, portanto, mesmo não estando aqui para trabalhar com a Capital Europeia da Cultura, no sentido do vínculo laboral, enquanto artista e cidadão eu tenho uma obrigação também, tenho uma responsabilidade. Portanto, a minha pegada social, o contributo que eu dou à comunidade onde estou, tem que existir. E, portanto, se eu trabalhasse na banca, se calhar poderia dinamizar um curso de literacia financeira. Como não é o caso, eu tenho que perceber de que forma posso render a esta cidade. E, portanto, a minha reflexão hoje vai ser um bocadinho sobre o papel dos artistas na sociedade e o papel dos agentes culturais, o que é que eles fazem. Porque, se calhar, não é claro para as pessoas. Se calhar, muita gente vê-nos como uma espécie de figuras do show business, do entretenimento, que aparecem na televisão e na rádio e voam por cima da sociedade. Portanto, não se misturam, não se imiscuem na vida das pessoas. E não deve ser assim. Evidentemente, há um lado social de devolver à comunidade aquilo que nós recebemos de bom dela e, no meu caso, isso só se pode fazer em sentido artístico, em sentido cultural. De que forma é que eu posso fazer isso? Posso fazer isso de muitas formas e não vou aqui esgotá-las, mas há duas coisas que eu acho que são interessantes nós pensarmos. Eu estou a assumir que este público que aqui está é um público curioso, culturalmente, ativo, que lê notícias, que lê livros, portanto foi por isso que saíram de casa para vir aqui. E temos ouvido muitos discursos à volta da cultura, por causa da Capital Europeia da Cultura, já toda a gente terá ouvido numa ou noutra ocasião qual é a importância disto. Eu acho que há duas linhas muito interessantes, ligeiramente diferentes, mas que importa ressalvar, que é a missão e o significado. São coisas diferentes. O propósito da cultura, se quisermos a sua missão, é uma coisa. E sobre essa nós temos total responsabilidade. Portanto, a Maria do Céu, quando decide quais são os propósitos desta Capital Europeia da Cultura, não depende de ninguém para o fazer. A sua equipa pode decidir que é isto. É envolver as comunidades, é criar legado, é alavancar o tecido criativo alentejano. Tudo isso são os propósitos. Mas nós não somos donos do significado daquilo que fazemos. Isso escapa-nos. E é aí que está a maravilha das coisas. E nesta pequena fronteira joga-se tudo, porque eu posso decidir trabalhar no interior do país e criei uma orquestra que tem sede em Idenha Nova e que dá trabalho aos jovens músicos do país e faz projetos comunitários no interior e tudo mais. E, portanto, esses são os nossos propósitos, mas o significado daquilo que nós fazemos é sentido pelas pessoas que impactamos. Nós só podemos tentar chegar lá. Cada vez que eu faço um concerto e no fim do concerto uma pessoa vem ter comigo e diz: "Você não imagina o significado que isto teve para mim", eu penso sempre: pois não imagino. Foge completamente do meu alcance. Eu só consigo controlar o propósito. Eu só consigo controlar a intenção e a missão. E nós, artistas, produtores de cultura, fazemos então o propósito, precisamos das pessoas para materializar o significado. É claro que a música também tem significado para mim, mas quando eu estou a dirigir um concerto, não é sobre mim. Não é sobre aquilo que eu sinto, não é para apaziguar os meus próprios pensamentos ou fantasmas interiores. E, portanto, eu sinto muito, de forma muito aguda, aqui em Évora e noutros lugares do país onde eu trabalho, que o mais importante para nós é conseguir alastrar esta onda de significado. Ou seja, aquilo que eu faço tem que ter significado para muitas pessoas. E aqui, isto é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, e a Maria do Céu sabe bem que uma Capital Europeia da Cultura tem uma componente que tem um nome em inglês, que se chama Outreach, que, se quisermos, é abrir os braços às pessoas e estender o significado. Ou seja, aquilo que eu faço, se eu amanhã for aqui ao teatro e dirigir uma sinfonia de Tchaikovsky, a música fala sozinha, não precisa de grandes explicações e as pessoas virão e gostarão. Mas não houve um esforço da minha parte em abrir a mão e partilhar o significado. Eu estou simplesmente a atirar uma coisa bonita e quem quiser que a agarre. E, portanto, estando aqui em Évora, e isto tem sido um bocadinho o meu pensamento todos os dias, quando me cruzo com as pessoas e quando passeio o meu cão, é de que forma é que um artista se consegue enraizar numa comunidade e lançar pontes para o significado daquilo que faz. Eu sou amigo de outros artistas que vivem aqui em Évora, uma delas é Margarida Lagarto,
que é viúva do João Cotileiro e, portanto, tem aqui também, faz exposições e trabalha aqui. E às vezes falamos sobre isto, falamos sobre o absurdo que ela tem um ateliê aqui em Évora, eu estou todos os dias a tocar, ou a estudar, ou a ouvir música, e muitas vezes nós fazemos a nossa vida e vamos ao pão e vamos ao correio, essas coisas todas, mas não estamos em contacto com as pessoas. Quantas pessoas é que não viverão ao lado da Margarida Lagarde e passam à porta e não fazem ideia da Gruta do Tesouro que está daquela porta para dentro? As peças todas do Cotileiro, as peças que ela faz, e de que forma é que se consegue ativar uma comunidade para que as pessoas saibam que isso acontece. O ateliê dela fica a portas meias com um café. Eu tenho a certeza absoluta que ninguém que vai àquele café todos os dias sonha o que é que está do outro lado da parede. E seria maravilhoso se estas paredes fossem transparentes, se de facto os artistas permeassem a sociedade se interessasse pelo seu trabalho e eles tivessem também interesse em conferir significado àquilo que fazem. Portanto, enquanto artista, enquanto cidadão, é muito nisto que eu penso. Quando sou uma pessoa, um cidadão do mundo, vivi em vários países, trabalhei com muitas realidades, sou lisboeta, mas neste momento estou a viver em Évora. Portanto, para o bem ou para o mal, esta é a minha comunidade. Eu não vim cá para trabalhar, mas o trabalho nunca para. O trabalho não é só quando me pagam, o trabalho não é só quando eu passo uma fatura, não é? Isto aqui também é, de certa forma, ativar o meu trabalho e o propósito. E, portanto, a minha reflexão para hoje, se calhar lançando aqui o isco, vocês não sabiam para o que vinham, e eu também não. Portanto, eu perguntei ao Jaime há 10 minutos sobre o que é que eu ia falar. Portanto, gostava que desenvolvêssemos esta ideia, perceber o que é que vocês sentem também em relação a esta junção, porque há uma fronteira, não é? O artista tem a sua intenção, o significado está do lado de quem o colhe, como é que lançamos esta ponte? Eu acho que isto vai ser fundamental para um ano 2027 de sucesso, mas também para um 2028 de sucesso e também para um 2026 de sucesso. Não há dia que nós não passemos por cartazes que dizem o vagar é a cena. E curiosamente, e acho que isto também não apanha ninguém de surpresa, ainda há muita gente que está com as antenas no ar, não é, a querer perceber o que é que vai ser a Capital Europeia da Cultura. Eu vou a um ginásio quase todos os dias e já todos os personal trainers me vieram perguntar o que é a Capital Europeia da Cultura. E também eles achavam que eu aqui trabalhava. E, portanto, isto para dizer o quê? Muitas vezes eu estou a fazer o papel da minha colega neste painel, que é explicar em 2+2 o que é esta grande oportunidade, e sinto que, ao fazer isso, estou também a representar e a defender um bocadinho daquilo que é o tecido da cidade, porque estou a plantar uma pequenina semente, ou a lembrar a importância de certas coisas. Mas o significado escapa-me. E, portanto, esse é um tema que ultimamente me angustia, ao mesmo tempo que me fascina. Continuo a achar que qualquer comunidade é tão boa como outra. Portanto, isto a propósito do sentido de missão. Para dar um exemplo, não sei se já foram a um concerto de música clássica, mas normalmente na folha de sala temos sempre o programa que está a ser tocado e depois temos as biografias dos artistas. E se repararem, a biografia do maestro XYZ diz sempre as grandes salas onde atuou. Portanto, é sempre ali uma coleção best-of. E a minha biografia, quando me pedem isso, a primeira vez que eu fiz isto foi quando me estreiei a dirigir na Fundação Carlos Gulbenkian, portanto, no principal palco da música clássica do nosso país, pediram uma biografia. E eu pensei, vou fazer uma biografia um bocadinho diferente. Então enviei uma biografia que dizia Martim Sousa Tavares, estudou aqui e ali, e dirigiu orquestras e punha, por exemplo, Rio de Janeiro, e depois punha Colmeal da Torre, Milão, Massainhas, São Petersburgo, Orjais. Portanto, uma grande cidade e uma aldeia muito pequenina em Portugal. Escolhi as aldeias com os nomes mais cómicos, onde eu já dirigi concertos com esta orquestra do interior do país. O que é que isso significa? Não é uma provocação. Eu não estou a provocar o público da Gulbenkian, não estou a tentar fazer as pessoas rir. Estou simplesmente a transmitir que, para mim, enquanto artista, há o mesmo grau de propósito em fazer um concerto em Milão, que é uma das capitais do mundo da música clássica, ou em Orjais. Na verdade, são desafios diferentes, mas em Orjais, se formos fazer as contas, o propósito é muito maior. Porque em Milão há todas as noites, entre quinta e domingo, 3, 4 orquestras a tocar. Em Orjais não há nenhuma. Portanto, quando eu lá vou e faço um concerto, eu consigo uma coisa incrível, que me aconteceu uma vez numa dessas aldeias, em que íamos fazer um concerto na Igreja Matriz, e estavam ali 20 pessoas, 20 gatos pingados. E eu não ia começar o concerto enquanto não chegasse mais gente, porque quero que toda a gente possa assistir àquilo.
E o tempo passava, não chegava mais ninguém, e eu perguntei a uma senhora que lá estava, olha, mas não vai aparecer mais ninguém, está aqui tão pouca gente. E disse-me essa senhora, pouca gente, estamos cá todos. O que é que isto quer dizer? Que nessa aldeia, já não sei qual era, eu atuei para 100% da população local. Em Lisboa, em Évora, isso é impossível, eu não consigo nunca abranger tanta gente. Portanto, no patamar do propósito, posso garantir que é muito superior o impacto e até a motivação com que eu faço um concerto em Orjais ou em Massainhas do que é fazê-lo em Nova Iorque ou em Lisboa, onde essas pessoas têm muito mais vezes o privilégio de fazer isso. E, portanto, isto para desempoeirar o tema do Alentejo, nós muitas vezes, como já ainda agora, não é, falar de Évora na sua relação a Lisboa, Évora que está a 1h15, quem diz 1h30, não, é 1h15, portanto, nós não temos que nos justificar perante ninguém, não temos que oferecer escapatórias ou atenuar a nossa situação. Este lugar e esta comunidade são tão bons e tão válidos e tão férteis como quaisquer outros do mundo. E, portanto, quem vier, como se diz naquelas tascas, quem vier que venha por bem, não é? Nesta casa não se faz fiado, essas coisas todas. Quem vier que venha por bem, porque há muito trabalho para fazer e ele é tão válido como qualquer outro. Portanto, isto são assim os pensamentos em voz alta. Acho que já deve estar a acabar o meu tempo, que lanço aos vossos próprios pensamentos e passo a palavra. Bem, agora vai falar o Zé Rui Felizardo, só 2 notas. Portanto, o Zé Rui é o CEO do CEIA. O CEIA, para quem não sabe, é um centro de excelência inicialmente da indústria automóvel, portanto, hoje está muito ligado a outras áreas, à mobilidade, à aeronáutica, à defesa. Eu também estive ligado na altura à formação do CEIA, há 25 anos. Aliás, estão aqui, já temos uma fotografia, 5 fundadores do CEIA, portanto, já não estávamos juntos há muito tempo. E o CEIA, além de ter a sede em Matosinhos e noutros sítios, tem também aqui um polo importante em Évora. Portanto, acho que é claramente o contraponto adequado àquilo que disse o Martim, qual é a importância que a tecnologia tem do ponto de vista de uma cidade como Évora e de tudo que estamos aqui a falar. Zé Rui. Olá, boa tarde a todos. É um gosto, naturalmente, estar aqui em Évora, nesta cidade. Eu sou alentejano, vivo em Matosinhos e sou do Sporting. Para quem gosta, gosta. Quem não gosta, é assim. E este tema de cultura e tecnologia é algo que nos é bastante querido. Porquê? Porque há 25 anos, se colocassem a questão, falar sobre cultura e tecnologia, dizemos o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu diria que não tinham a ver rigorosamente nada uma com a outra. E hoje a evolução do CEIA depende da cultura e o CEIA é alimentado pela cultura. E é isso que eu vos vou tentar explicar porquê e quanto importante é a cultura na vida do CEIA. Vou começar por dizer, o CEIA, sim, hoje desenvolvemos carros, desenvolvemos uma aeronave, desenvolvemos satélites e temos dentro do CEIA um Head of Arts. Temos um diretor que na organização tem a mesma influência que o diretor da aeronáutica, que o diretor de espaço ou que o diretor de mobilidade do CEIA. Porquê isto? Ao longo do nosso tempo, no início, nós, e quando fomos criados, tínhamos um propósito que mantemos, que é como é que nós fazemos evoluir Portugal de um país que integra tecnologia em produto de terceiros para um país que tem capacidade de desenvolver e produzir produto próprio e integrar tecnologia e produto próprio. E isto foi o desafio que esteve por trás da criação do CEIA. Passar a ter produto próprio. Quando se fala em produto próprio, naturalmente, deixamos de ter apenas os desafios de pensar a tecnologia, hoje cada vez mais temos tecnologias para produzir um produto e cada vez temos produtos que são fortemente integradores de várias tecnologias. E na Gênesis existe algo que é fundamental, é pensar produto. E para pensar produto, nós temos que, dentro do CEIA, dizemos que para pensar produto é preciso saber pensar, engenheirizar a criatividade. E a palavra de criatividade, tecnologia, cultura, criatividade, tecnologia e cultura, são palavras que estão completamente relacionadas. Isto porquê? Porque quando pensamos um produto próprio, o estímulo à criatividade, assim, não basta ter um produto que integra um conjunto de tecnologias, porque
A dificuldade sobre um produto próprio é que ele seja transacionável, e pelo poder ser transacionável, há um conjunto de aspectos que têm que ser considerados. Aí entra o papel da arte enquanto espelho da cultura. Quando trouxemos, nós hoje temos um Head of Arts dentro de casa, mas começámos por ter residências para artistas. Tivemos músicos, tivemos pintores. Porquê? Porque foi fundamental fazer crescer a organização com pessoas que trouxessem outra dimensão de ligação à sociedade. E a cultura é um dos aspectos que faz com que traz o propósito e o significado. Algo que já foi aqui dito. Algo que permite diferenciar a forma como estamos presentes na sociedade. Desenvolver um avião não é difícil. O que é difícil é colocá-lo no mercado. Desenvolver um carro não é difícil. O que é difícil é colocá-lo no mercado. E para o podermos colocar no mercado, há todas aquelas questões que são perfeitamente diferenciadoras desse produto. E o ser diferenciador não começa por utilizar tecnologias que sejam diferenciadoras. Começa pela forma como se cria, pela forma como se pensa, da forma como se desenha, da forma como se traz o projeto para dentro da organização e a forma como ele se espelha perante a sociedade. E isso são aspectos que um engenheiro de per si não tem potência para o fazer. O que nós pensámos foi realmente combinar engenheiros com designers, com artistas, e a partir daí este mix estar na gênese dos produtos que nós hoje pensamos. E essa é a razão que nos levou a trazer para dentro de casa um Head of Arts. Normalmente me perguntam assim, mas isso não é uma coisa mais decorativa? Não é uma coisa só para dizer que é fixe terem um artista dentro de casa? Não é nada disso. Nós temos artistas dentro de casa porque é preciso desassossegar-nos, é preciso questionar-nos, é saber pôr-nos em causa naquilo que nós fazemos, na formatação que nós temos quando abordamos um determinado tipo de produto. Põe-nos pôr em causa quando nós falamos que quando se desenvolve tecnologia, um dos aspectos fundamentais é evitar assimetrias sociais e explicar o que é a manifestação de uma assimetria social. Dar a visibilidade do quanto importante é, quando se pensa um produto, termos a preocupação com quem o vai usar. Este é o desafio que um Head of Arts tem dentro do CEA. E este tipo e esta ligação, a nossa ligação à cultura, através da arte, enquanto espelho da cultura, que nos tem permitido fazer aquilo que nós hoje fazemos. E fazer isso também com humor. Saber trazer humor para dentro disto. Vou-vos contar uma história. Um dos primeiros projetos que nós desenvolvemos na área automóvel foi o desenvolvimento de um veículo norueguês. Participámos no desenvolvimento do veículo, que era e é o Buddy, foi a motorização elétrica mais antiga do mundo, e este veículo, quando nós o desenvolvemos, nós dissemos para a Albinortes, mas não podemos dizer que é design by say, não queremos. Portugal não tem cultura na indústria automóvel, não há aspectos que justifiquem. Então, na altura, a pessoa que tinha mais esta função de criatividade e também um artista que tínhamos na altura, não com esta função, disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tatuar no Ben aquilo que é um símbolo de Portugal. E os noruegueses andaram com este veículo dentro das cidades norueguesas durante 10 anos com a Cruz de Cristo tatuada na jante do veículo, como expressão de criação. Portanto, a marca de Portugal esteve sempre expressa nisto. Ora bem, isto com certeza que é uma coisa simples, mas são estes pormenores que, para um engenheiro no CEA, trazem um propósito. Ou seja, nós, para além de fazermos o veículo, tatuámos a nossa Cruz de Cristo no veículo. Demos um propósito àquilo que foi a nossa engenharia. Isto são questões que para nós são críticas e estão também na gênese de quando nos perguntam desenvolver um projeto de um avião como o Luz 222 em Évora, porquê? A maior parte das pessoas diz porque teve lá a Embraer. Ou está lá a Embraer ou está lá a Aeronáutica. Não tem nada a ver com isso.
é que não tem mesmo nada a ver com isso. A razão, quando se pensou o desenvolvimento do Luz 222 em Évora e quando se pensou o nosso projeto em Évora, tem a ver muito mais, e eventualmente nós, em ambiente mais aberto, nunca falámos sobre isto, é a primeira vez que estamos a explicitá-lo, tem exatamente a ver com Évora. Tem a ver com a necessidade. Évora é um símbolo. Okay? E, naturalmente, nós esperamos ter, tal como tivemos no Luz 222, no Buddy, tatuada a Cruz de Cristo, no Luz 222, nós vamos também ter Évora tatuada neste avião. Pronto. E isto são manifestações que para nós são importantes e que trazem o propósito de ligar aquilo que é a engenharia, aquilo que é à cidade, à cultura, ao país. Pronto. Não temos preocupações em desenvolver o carro português, porque o BEN, o carro que estamos a ver, não é um carro português. O BEN é um carro europeu. O avião, o Luz 222, não será um avião português, será um avião à escala mundial. Mas, garantidamente, o Luz 222 tem o ADN de Évora. Tem o ADN de Évora, não só porque... E aqui será fabricado. É aqui que nós o queremos para já desenvolver. Vamos lá pensar. E é nisto que nós temos... Porque estas coisas não se fazem só porque... são criadas condições para que haja capacidade de engenharia local. É preciso que haja realmente este propósito, é preciso que haja isto. E é isto que difere uma organização. É isto que nos permite que, dentro dos próximos anos, nós possamos, na nossa história, explicar que aquilo que nós fazemos vai para além da engenharia. Pronto. E é isto que nós podemos trazer ao nosso país. Mais importante do que ser um carro português ou ser um carro... é quando estes nossos veículos estiverem nas diferentes cidades do mundo, sabemos que o que estará lá é tatuado o símbolo da nossa cidade, do nosso país e, de certa forma, a marca da nossa engenharia. É disto que nós nos orgulhamos e é com isto que nós conseguimos fazer. Portanto, isto é uma manifestação de cultura. Uhum. Porque cultura Cultura não é só quando nós vamos às salas de cinema ou quando nós vamos aos concertos. Cultura é quando nós trazemos esta atitude para dentro das nossas organizações. E isto, o estarmos em Évora, hoje temos cerca de 160 e qualquer coisa engenheiros em Évora, aproximadamente, e evidentemente vamos aumentar, o processo vai obrigar a isso, mas os nossos engenheiros vão ter que perceber porque é que realmente fazemos isto a partir de Évora. Não é porque estava cá a fábrica da Embraer. Okay? É exatamente porque Évora, as características que Évora tem, um conjunto que nós iremos explicitar, vai-nos permitir que este avião não seja um mero avião que é produzido aqui ou num sítio qualquer, mas que traz o ADN de Évora naquilo que nós estamos a fazer. Portanto, dizendo-vos isto, participámos e desenvolvemos o maior avião da Embraer, 700 mil horas de engenharia, eventualmente o maior projeto de engenharia desenvolvido em Portugal a seguir às barragens, do ponto de vista de tempo. Hoje vemos o capacete 390 no ar, vemos e isto é uma afirmação da nossa engenharia. Hoje, com o Luz 222, com aquilo que nós estamos a fazer, realmente temos uma ambição maior. É que não é só a afirmação da nossa engenharia, mas é trazermos a marca de Évora associada a este projeto. Não porque é feito em Évora, mas porque bebe em Évora de um conjunto de características que lhe vão dar uma identidade. E isso nós vamos manifestá-la. Eu não gostaria de adiantar muito mais sobre isso, mas... Pronto, agora tínhamos um breve comentário primeiro da Maria Céu. Tem que ser o que vem a seguir, Exatamente. Que é uma conversa mais alargada. E a primeira coisa que gostava de dizer é alguma coisa sobre porque é que isto está aqui a acontecer. Porque é que está a acontecer esta sessão que junta Évora Capital Europeia da Cultura e esta rede informal de conhecimento, que é o Sharing Knowledge, que é tão bem liderada pelo Jaime Quezado e que tem aqui entre nós vários membros, e estamos a falar de música e de tecnologia.
porque uma capital europeia da cultura é também acerca de relações improváveis sobre setores que não vivem em silo na sociedade, mas vivem muito mais interligados do que nós podemos supor. E, na verdade, podíamos imaginar questões filosóficas sobre a tecnologia da música ou a cultura da tecnologia, e há muita tecnologia ao serviço da arte e da cultura, os instrumentos musicais, todo o panorama do audiovisual, quer dizer, o cinema vive da invenção tecnológica, a multiplicação, a replicação, enfim, há um conjunto de instrumentação tecnológica sem a qual hoje a cultura não vive. São kits básicos em que a criação do novo cultural assenta. Mas há uma identidade tecnológica claríssima sobre a qual a cultura vai espraiando o seu território e vai continuando a alastrar com a criatividade, com a criação de novos objetos artísticos e relacionando-se com as comunidades através de projetos de mediação e de agenciamento e de criação cultural. O mesmo podemos dizer da tecnologia. A tecnologia não é um silo que vive para fazer coisas tecnológicas, é a tecnologia aplicada. A tecnologia vive para a sociedade. Não é? E é muito bonito aquilo que o José Rui Felizardo aqui nos disse sobre até o lado simbólico de incorporar a cruz de Cristo ou a palavra Évora, a nossa amada cidade, num avião. Mas a tecnologia dos aviões ou de outros setores e a tecnologia de ponta, o setor de tecnologia de ponta em que o José Rui Felizardo opera, tem procura trazer para dentro das organizações a cultura da criação, da criatividade e pôr-se ao serviço também da sociedade enquanto espaço de encontro cultural que ela é em todos os momentos. E aqui também é um espaço de encontro cultural. Isto, olhando agora para o que é o encargo de Évora 2027 e da Capital Europeia da Cultura, este evento é um evento típico do outreach, a palavra mágica que o Martim usou e que em português está traduzida por alcance. A Capital Europeia da Cultura não é sobre relações prováveis, não é sobre criação artística dentro dos cânones habituais ou mediação cultural dentro das fórmulas habituais. É sobre criar o novo e de novas maneiras, mas é também sobre envolver a sociedade na cultura e mostrar o efeito mobilizador, empoderador que a cultura pode ter transversalmente em todos os setores da sociedade. E, portanto, eu gosto da ideia das relações improváveis. E aqui na sala estão várias pessoas que eu estou a ver com quem Évora 27 já estabeleceu relações improváveis. Logo aqui na primeira fila, o Sr. Major-General Pedro, que está no seu uniforme, que confere a esta sala um nível de gravitas muito elevado, muito obrigada por isso, é um elemento ativo de Évora 27. É um elemento ativo de Évora 27 pela generosidade que teve de se envolver com Évora 27 e partilhar connosco equipamentos culturais que podem ajudar-nos a suprir a insuficiência de equipamentos culturais próprios que a cidade tem. Isto passa por criatividade, imaginação, relações colaborativas e relações improváveis. Aproveito para lhe agradecer em público e também pré-anuncio que alguma coisa do espaço militar vai estar dentro da fruição dos cidadãos da Capital Europeia da Cultura, mas, querido Sr. General, não é o único. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Malagueira também está aqui e eu também já tive a oportunidade de participar há dias num encontro, há dias, que foi anteontem, a propósito do Dia Mundial da Mulher, em que se juntaram as lideranças femininas desta cidade por iniciativa da Junta de Freguesia, e eu também lá estive, se de alguma maneira estar à frente da equipa de Évora 27 mostra liderança no feminino, e estivemos a tocar várias teclas de possibilidades,
para trazer para o enriquecimento da cidade de Évora, o enriquecimento das relações colaborativas entre a área da saúde e a Aernova, esteve lá a Aernova, que hoje foi visitada por este grupo, estava lá presente. E são estas possibilidades que às vezes não são exploradas, porque estamos todos muito no nosso quadradinho, e o papel é milimétrico, às vezes estamos em quadradinhos milimétricos de uma folha enorme. Ora, Évora, capital europeia da cultura, quer desarrumar o papel milimétrico e quer, dentro do seu espaço e o seu encargo de criar alcance, propósito, significado e alcance, quer envolver todos os setores da sociedade, quer envolver o máximo de possibilidades que seja possível extrair desta oportunidade única que temos de trazer gente para o nosso território, sim, porque nem toda a gente vem de iniciativa própria para viver como o Martim, outros vêm, mas não se misturam com a sociedade évorense, mantêm a sua vida distanciada, vivem numa bolha aqui, usufruindo da tranquilidade e da beleza desta cidade, sem pôr as mãos na massa, sem dar a mão à cidade e sem partilhar com ela os seus recursos. E, portanto, em Évora, capital europeia da cultura, trata-se de baralhar, partir e dar isto de novo. E, de facto, seja porque temos um programa cultural e artístico assente neste conceito maravilhoso e misterioso do vagar, que todos nós somos capazes de declinar para nós próprios, mas que temos que contribuir para densificar como representação cultural e social, com alcance para além das fronteiras dos muros da cidade e das fronteiras do país, seja também porque temos um método de trabalho que não foi inventado por nós, foi inventado pela União Europeia, que cria um conjunto de indicadores que temos que alcançar, designadamente temos que promover o nosso conceito de vagar, mas também devemos trazer a Évora a diversidade cultural de toda a Europa, criando novamente estas relações improváveis e de colaboração. Eu creio que o que se estabelece entre tecnologia e cultura é o que se pode estabelecer entre agricultura e cultura, ou entre outras disciplinas, enfim, a imaginação agora não me está a ajudar muito, ou entre quaisquer disciplinas, quaisquer possibilidades. E acentuo esta ideia. Évora, capital europeia da cultura, precisa... Muitas vezes perguntam-me, o que é que vai ser Évora, capital europeia da cultura? Vai ser seguramente o que está no livro de candidatura, porque temos que entregar aquilo que é um contrato de facto com a União Europeia. Mas eu gosto de acrescentar que vai ser aquilo de que nós fomos capazes. E não é nós, a direção da Évora 27, nem nós, os associados da Évora 27, nem nós, os dirigentes da estrutura social e de governança da cidade. É nós, todos aqueles que quiserem entrar no projeto. Seja porque pertencem a uma célula viva, a uma força viva da cidade e da região, seja porque compreendem o sentido e alcance que uma capital europeia da cultura traz para dar propósito a uma cidade e para dar significado às pessoas que a habitam ou que a visitam. E talvez por agora ficasse por aqui. Sim, sim, passamos ao Carlos agora, para terminar. Muito obrigado. Last but not least. Muito boa noite a todos. Sim, eu sou o Carlos Zorrinho, para quem ainda não notou, sou Presidente da Câmara de Évora. Estou muito emocionado por ver muitas pessoas com quem, ao longo da vida, tive cruzamentos muito felizes. Fiquei também muito sensibilizado pelo facto de José Rui ser do Sporting, como eu, e estar a fazer um avião, o Luz 22, aliás, faltam dois, mas que tem um significado muito atual. Dito isto, nós estamos a fazer esta sessão num lindo palácio, recuperado recentemente, Palácio Dom Manuel. Dom Manuel
foi um rei, como sabem, num tempo em que Évora era a segunda capital do reino. A partir de Évora, muitas coisas essenciais foram feitas. A partir de Évora, muita da geopolítica global foi desenhada. Eu sou Presidente da Câmara de Évora. Sou o herdeiro presente dessa identidade. Sou o herdeiro presente dessa cidade, que foi segunda capital do reino, que tem a segunda universidade mais antiga e que tem uma cultura única. O Martim escolheu viver em Évora, pela sua cultura, pela sua bonomia, pela sua qualidade de vida. O José Rui decidiu investir em Évora, porque percebeu que essa identidade e que essa cultura o colocam no centro do mundo, num centro do mundo que liga o Atlântico ao Mediterrâneo e num centro do mundo, que vai ser mesmo centro do mundo, porque, agora do mundo mais português, porque se o plano ferroviário e se o plano rodoviário que estão previstos forem concretizados até 2034, não há interior mais central do que Évora. Nós vamos estar a 35 minutos do aeroporto, a 45 minutos de Lisboa, a 2 horas de Madrid. Ligação entre a estação nova e a estação antiga e ligação para o Algarve. Ligação entre a estação nova e a ligação para o norte. Ligação rodoviária. Então, seremos uma centralidade física e uma centralidade de identidade. Isto é um valor único. E é por isso que Évora desperta tanto interesse. E é a esse interesse que nós temos que conseguir dar uma resposta. Falou-se tanto aqui em propósito e significado. Eu, como Presidente da Câmara de Évora, tenho que dar significado e propósito a esta realidade para a projetar no futuro. Desde logo, tenho que garantir condições para que quem queira viver em Évora possa viver em Évora com qualidade de vida, com acesso à habitação, com escolas, com hospitais. Tenho que garantir as empresas que querem investir têm condições para fazer os seus investimentos, têm energia para poder trabalhar, têm acesso às qualificações que precisam, que os filhos das pessoas que vêm aqui trabalhar têm as escolas que eles ambicionam. E é esse significado, essa visão, que eu traduzo de uma forma simplista. Eu sei, mas para comunicar às vezes é preciso assim, fazer assim, que é afirmar Évora como a capital europeia ao sul. A capital europeia ao sul e não do sul. A capital europeia ao sul, que é pela sua história, que é pela sua natureza, e que devia ter sido, se não tivesse sido abandonada, ou se não tivesse desistido de si durante alguns séculos. Nós devíamos ser como Córdoba, como Granada, como Cádiz. Nós podemos ser, não tão grandes, mas tão fortes como essas cidades. O vagar, como atitude, é uma enorme mais-valia. Porque, na maneira como eu interpreto, e cada um de nós atribui o seu significado, e eu atribuo o significado em que acredito e que ao mesmo tempo me é conveniente àquilo que é a minha missão, eu vou buscar os 2 étimos latinos de vagar. Alvagare, que é o parar, o saber parar. Então um pouco de ócio, desligar. Mas há o étimo latino de vaga, que é o immobile, o imóvel, o móvel, o que cresce, que não tem o que se multiplica. É isso mesmo. Neste mundo tecnológico, em que a aceleração é tão forte que as pessoas não conseguem parar para tomar o conceito do tempo e de transformar o tempo, parar é fundamental para no momento seguinte fazer diferente, transformar.
ser melhor combater o mal da aceleração, no clima, na desinformação. Parar para transformar. A Christine, que é líder do júri da Capital Europeia da Cultura, não sei se é Christine, mas que esteve aqui há pouco tempo. Else, pronto, ok. Perguntou-me como é que eu definia vagar. Eu disse, é muito difícil com palavras. Vou definir com um gesto. E ela depois repetiu várias vezes. Vagar é... É isto. É isto que temos que fazer. E é isto que temos que fazer com a Capital Europeia da Cultura, com a história e com as oportunidades que temos em Évora. Deixem-me dizer só mais duas coisas. Eu tenho falado com muita gente e tenho explicado que Évora, Capital Europeia da Cultura, não é apenas importante para Évora. É muito importante. Évora é uma capital da cultura. Continuará a ser uma capital da cultura. O ser Capital Europeia da Cultura em 2027 é muito importante para Portugal. É muito importante para a Europa. Porque este conceito de vagar e esta identidade cruza civilizações. Num momento tão crispado, neste momento de guerra, este cruzamento atlântico-mediterrâneo é fundamental. Este diálogo que aqui se vai travar é fundamental. E quem não perceber a importância deste diálogo não percebe, e ainda bem que muitos percebem, porque é que o Luz 222 vai ter a marca de Évora na sua fuselagem. Isso é absolutamente decisivo. Finalmente, deixem-me brincar, ou não é brincar, é comentar o tema do momento. Os vizinhos, como sabem, os à toa e outros mais, cantam canções. Eu sei que não é o canto alentejano, que é património imaterial da humanidade, são derivações, é a música ligeira alentejana, e até ganharam o Festival da Eurovisão, e depois há todas as polémicas geopolíticas sobre se vão ou não vão, mas o que é fundamental não é isso. O que é fundamental é como chocou a sociedade uma frase que diz: Lisboa é grande, mas o Alentejo ainda é maior. E sim, o Alentejo ainda é maior, é muito maior. E o problema é que, por ser tão grande, se nós não trabalharmos em rede, se nós não trabalharmos em conjunto, se nós não fizermos escolhas claras, eu reparei, não quero direitos de autor, mas que a Maria do Céu já usou a ideia, que é a ideia mais cara para mim, que é da célula viável. Se nós não criarmos células viáveis para gerar massa crítica, tudo o que aqui investirmos, todo o esforço que aqui fizermos, ele dilui-se, ele perde-se, ele escorre, ele vai para o mar, vai para o ar. Mas se nós soubermos o que queremos, soubermos o que vamos fazer, as áreas em que queremos apostar, e fizermos células viáveis, elas vão se multiplicar. E sim, Lisboa vai ser grande, mas o Alentejo ainda vai ser maior. Obrigado. Muito bem. Vamos passar agora então a uma segunda fase, que é os vossos comentários. Nós temos microfone, não temos? Muito bem. Então, se puder identificar-se. Boa tarde, meu nome é Daniel Perdigão e trabalhei toda a vida em tecnologia. Há 15 anos, mais ou menos, esta parte, tenho procurado afastar-me um bocadinho da tecnologia e estar mais junto das pessoas. E tenho vários amigos que são músicos, e a pergunta é especialmente para o Martim, mas todos poderão responder, que vivem um pouco afrontados com a nova tecnologia. Embora toda a música seja suportada em tecnologia, não é? Desde um piano ou qualquer outro instrumento, há tecnologia em todo o lado, além da música eletrónica. Mas hoje em dia vivem muito assustados com a tecnologia da inteligência artificial. E eu queria perguntar especificamente como é que encara essa questão, e sei que o Martim, com as respostas que já tenho ouvido e com os comentários que faz na rádio, vai ter uma boa resposta de certeza. Como é que encara essa tecnologia? Como algo que afronta, e poderíamos perguntar, afronta a cultura, lato sensus, e a cultura no aspecto da música em particular, que é onde a afronta parece grande, pelo menos aos meus amigos que vivem aterrorizados com isso. Claro, é uma ótima pergunta. Eu não posso falar em nome dos músicos, nem posso falar em nome da música, mas posso falar como alguém que conhece a história da música. E, com base nisso, posso dizer que a única coisa de que eu tenho medo é da estupidez, honestamente. A tecnologia, quando falamos de tecnologia, estamos a falar de qual? De agora, porque, como já disse também Maria do Céu, há tecnologia em tudo. Há um slogan muito engraçado minha mulher é engenheira também e estudou no Porto,
E o slogan do Instituto de Engenharia do Porto é "Há engenharia em tudo o que há". E eu gostei de ver aquele tote bag, realmente é verdade, há engenharia em tudo o que há. Portanto, fazer música, desde a Idade da Pedra, desde as primeiras flautas feitas de tíbias com orifícios, há tecnologia nisso também. Portanto, falarmos do que é que achamos da tecnologia é um bocadinho um oxímoro. É uma coisa que, certo, a inteligência artificial tem uma capacidade de gerar coisas, mas já alguém aqui na sala ouviu um robô cantar que dê vontade de ouvir? Dificilmente vamos ouvir isso. Eu acho que a grande escapatória da arte, e aqui nem só da música, é que a arte é das coisas mais profundamente humanas que existem, mais imprevisíveis. A arte não é uma curva logarítmica que é previsível. Nós não conseguimos dizer, bom, então se o Van Gogh fez isto em 1890 e o Matisse fez isto em 1900, quer dizer que em 1920 alguém vai... Não conseguimos prever. E, portanto, num momento em que, mais do que nunca, tudo é algoritmizado, a arte apresenta-se como um dos espaços mais humanos de sempre. É claro que há música gerada por computador e que vai para playlists do YouTube que estão a ser escutadas por bot farms, portanto, quintas de computadores que geram escutas e depois isso gera dinheiro, mas ninguém está a ouvir aquilo. Ou seja, são coisas entre bots e tudo mais. Portanto, nós somos muito amigos da tecnologia, vemos com muito bons olhos, às vezes com algumas suspeitas. O Bach, por exemplo, o compositor barroco, nunca viu um piano na vida dele, no tempo dele tocava-se cravo. Mas ele viveu no período contemporâneo do primeiro tipo que inventou um piano, que era o Cristofori. E na altura mostraram-lhe o protótipo do primeiro piano, que ia supostamente destronar o cravo, que já levava 300 anos de evolução tecnológica. E o Bach olhou para aquilo e disse, isto não vale nada, isto não vai ser nada. E, portanto, as pessoas dizem, o Bach foi perfeito, mas enganou-se. Ele não se enganou, coitado, ele viu um protótipo de uma coisa acabada de sair, não é? Era como se nós víssemos os vídeos feitos por inteligência artificial de há 8 anos. Aquilo dá vontade de rir. É óbvio que a tecnologia vai sempre existir, vai se sempre impor, vai nos abrir muitas portas, mas não devemos ter medo disso. Devemos sim ter medo da estupidez que se usa através de tecnologia, da estupidez que se imiscui nas coisas que fazemos e que usa a tecnologia para isso. A tecnologia pode ser uma arma de estupidificação. Nós vemos isso através do scroll infinito das redes sociais, não é? De como as pessoas ficam agarradas àquilo. Mas, uma vez mais, a solução é procurar aquilo que há de humano em nós. E o humano é, como falava também Maria do Céu, são as relações, as conversas, a vizinhança. E a arte, sempre. Basta até só, e digo só isto para acabar, existe alguma arte digital. Como toda a gente sabe, as artes em NFT, esse tipo de coisas. É engraçado que uma das peças mais icónicas em NFT, para explicar isto em 2 mais 2, o NFT, imaginam o que é vocês pagarem X dinheiro e em vez de terem uma obra de arte, são donos de um fecheiro digital. Portanto, pode vir numa pen, pode vir num link do e-transfer e um investidor, de cryptocurrencies, portanto, estamos a falar de pessoas que vivem nesse mundo, creio que de Singapura ou uma coisa assim, pagou milhões por um NFT. Portanto, por um fecheiro que tinha X pixels lá dentro. E na altura o mercado tremeu. Eu sou colecionador também, portanto eu vi isto com alguma angústia. Pensei, mas agora as pessoas vão começar a comprar arte em NFT. E a verdade é que ele pagou, acho que 6 milhões de dólares por uma peça em NFT, pela qual hoje ninguém dá sequer 100 dólares. Portanto, este é o valor, ou seja, a inteligência das pessoas prevaleceu sobre a estupidez e o mercado ajustou-se e, portanto, o bom senso continua a ser um valor fundamental e eu apelo sempre ao bom senso na música e em tudo. Muito bem. Faz favor. Então, boa tarde. Chamo-me Jorge Araújo. Eu, quando fui convidado para vir a este encontro, entusiasmei-me muito com o título do encontro, embora não concorde com ele. Mas entusiasmei-me muito porque, há uns anos atrás, quando eu tinha alguma responsabilidade na Universidade de Évora, e lancei os cursos artísticos, lancei-os com várias finalidades e uma delas era promover a fertilização cruzada entre a arte, a ciência e a tecnologia. Sobretudo junto dos jovens, porque os professores são muito avessos às alterações, mas os jovens, o que eu quis verdadeiramente foi incentivar a fertilização cruzada entre os saberes e as sensibilidades daqueles que estudam ciências ou tecnologias e os outros que são artistas.
e pô-los uns em contacto com os outros e fazer migrar uma certa confluência das sensibilidades. Isso é muito importante, porque a tecnologia só por si pode ser árida, mas ela tem que ser fertilizada pela arte e para ser humana. E isso é muito importante. Depois, mais tarde, tive outra intenção, que foi criar um centro que atraísse para Évora diversas microempresas ou empresas em gestação ainda, e é o que hoje existe, é o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo. Estas duas coisas em que eu me envolvi e me empenhei, hoje, felizmente, existem e são ativas e são produtivas. Mas eu vou voltar um bocadinho atrás para a história da cultura e da tecnologia. Porque é que eu não concordo? Porque a tecnologia é uma emanação das ciências. São as ciências que dão a base para o desenvolvimento tecnológico. Nós pegamos num telemóvel, é um concentrado de ciência impressionante. Em todo o caso, é uma tecnologia que nos permite, fez parte de um ecossistema que nos permite comunicar com alguém que esteja do outro lado do mundo. Em um minuto estamos a falar com ele. Mas a tecnologia é sempre uma emanação da ciência. E a ciência é cultura. Se bem que na linguagem corrente, no nosso dia-a-dia, muitas vezes confundamos e dizemos ciência e humanidade, e ciência e cultura. E fazemos muitas vezes a distinção entre ciência e cultura. Não, a ciência é cultura. O que devemos dizer é ciência e humanidades e artes. Bom, portanto, eu estou muito contente com este debate, com este encontro de ideias. Vimos todos nós, provavelmente, de setores diferentes, com perspectivas diferentes, e aqui nos encontramos a confluir e a fertilizar-nos. Muito bem. Eu, se calhar, juntava duas outras questões para ser mais dinâmico. Aqui. A Denise tinha pedido a palavra. Denise. Boa noite. O Jaime já me apresentou, não é? Sou especialista, sou investigadora, docente e especializada em construção de marcas de lugares e relacionar com o tipo de marcas. E, de facto, o Simon Arnold, que é o maior especialista do mundo, consultores de governos, todo o mundo, diz que a cultura é, para além de ser tão transversal como a tecnologia, é o principal instrumento de diplomacia pública. E no mundo em que as pessoas precisam tanto, diplomacia pública é diferente da diplomacia convencional e económica, etc. O professor Carlos Zorrinho conhece bem estes conceitos, naturalmente, e todos os presentes, e, portanto, é transversal e permite aproximar as pessoas. Desde logo, a música é uma linguagem universal. Mesmo quem não compreende, toca-nos nas emoções e aproxima as pessoas. E no mundo que precisa de paz, é fundamental. E a tecnologia também é transversal a todas as áreas da ação. E, de facto, a cultura engloba aqui tudo aquilo que foi dito, não só a cultura nestas expressões mais elevadas, como a cultura popular, o storytelling, a tradição, que tanto se procura, não é? No mundo moderno, histórias autênticas, o que distingue os lugares, as suas tradições, e também a cultura da população de Évora e dos portugueses, que é tão acolhedora e vai tão ao encontro, num conceito de vagar, às necessidades dos clientes, flexibiliza. Isto, de facto, distingue-nos no mundo inteiro. E ainda agora, nesta fábrica que fomos visitar, vimos como as pessoas trabalham com vagar e com precisão científica, tecnológica, de uma forma absolutamente exemplar. E eles não põem o nome da fábrica Portugal. Explicaram-nos, põem Évora. E, de facto, cada vez mais os territórios locais que permitem uma maior consensualização entre os agentes podem projetar não só o lugar como o país. Portanto,
tudo aquilo que foi dito complementa-se e o que o Sr. Presidente da Câmara diz, eu felicito pela sua visão estratégica, que é subejamente conhecida e, aliás, o plano tecnológico foi precursor do país tecnológico que temos e dos engenheiros que são reconhecidos e tudo mais. Portanto, aproveito para também o felicitar publicamente por esse passado. Mas falando do presente e do futuro, que é o foco hoje, de facto, é possível desenvolver essa vaga de desenvolvimento com vagar. E isto, de facto, distingue-nos. Posto isto, que é a minha opinião muito pessoal, e felicito todos os oradores que foram brilhantes e extremamente complementares, pergunto a cada um dos oradores, pedia que dissessem sucintamente que desafios, e não diria dificuldades, desafios é que encontram, um desafio cada um, para consensualizar aqui interesses e vontades para tornar de facto Évora a capital europeia ao sul e não do sul. Muito obrigada. Eu diria que essa vai ser a questão final, para o statement final. Temos agora aí mais ao fundo. Pode vir aqui, por favor, está bem? Olá, boa tarde. Já vamos terminar. O meu nome é João Parreira, sou natural de Évora. Tenho a felicidade de me ter formado em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico e de ter... Ilustre professor do Instituto Superior Técnico. Não, sou do Benfica. Mas é só porque o meu pai diz. 2-2, já está o 2-2. Tive a felicidade de, dado o meu trabalho remoto que estou a desenvolver, de ter voltado para Évora, de estar mais próximo da minha família, da minha cultura, dos meus amigos, de me envolver também um bocadinho no panorama cultural da cidade. Portanto, agora neste momento estou a estudar música enquanto trabalho, que era um grande sonho que já tinha há algum tempo, e também já estive em conversações com o Grupo CEIA, o qual quero também felicitar. Eu já conheci o Grupo CEIA na altura da pandemia, em que desenvolveu o ventilador que foi tão útil na nossa sociedade. Acabámos por estar em conversas, mas a coisa não se materializou. Ainda assim tenho montes de amigos que estão cá em Évora por causa do Grupo CEIA, do tal avião que o José Rui estava a falar, e venho aqui lançar também um bocadinho a pergunta no sentido de que formas é que o mecenato pode dinamizar a cultura local, no sentido de as pessoas vêm para cá, vêm trabalhar para o Grupo CEIA ou para a Embraer ou para seja onde for, mas também precisam de cultura, precisam de consumir cultura. E de que forma é que nós conseguimos criar aqui uma articulação, uma ponte entre, neste caso, as empresas e a cultura, seja mecenato, através de eventos patrocinados, seja através de acolhimento de residências, como o José Rui mencionou, porque acho que é esse fator que pode diferenciar um bocadinho também aqui esta capital europeia da cultura, envolver-nos a todos. Muito obrigado a todos. Muito bem. Acho que podemos juntar esta questão depois com a outra para o statement final. Mais comentários? Boa tarde, Marcial Rodrigues. É só fazer um pouco da ovelha negra, porque não nos podemos esquecer que a tecnologia também é aquela que nos tem permitido assistir às notícias que nos inundam os jornais e as televisões todos os dias. A tecnologia não é esta maravilha que sempre aqui tem estado a ser dita. Estamos a esquecer disso. Felizmente, o professor Jorge Araújo fez a diferença entre tecnologia decorrente da ciência e a técnica, outra coisa. Queria chamar a atenção para os perigos também que Évora corre por força da tecnologia. Não vou aqui sim estar a massacrar-vos com o problema das centrais fotovoltaicas na zona do Divor, mas peço que se informem e que saibam que há de facto uma ameaça tecnológica muito importante em Évora, para além dos aspectos positivos que também existem, mas há fortes e sérias ameaças à cultura paisagística de Évora e do Alentejo. E, portanto, acho que era importante não deixarmos isto cair e gostaria também que, se possível, dessem uma mão a este assunto. Muito bem. Mais alguma questão? Luís Maia, empresário, consultor, gestor, professor. E considero-me portuense, vivo em Lisboa, mas sou eivorense, inclusive fui recentemente entronizado na Confraria Gastronómica do Alentejo, coisa de muito orgulho, porque amo esta cidade e considero que é de facto a cidade onde se come melhor no país e não só.
Mas a pergunta é baseada numa afirmação do Miguel, do Martim, peço imensa desculpa pelo lápis, e que eu partilho completamente. Propósito e significado. Eu vou dividir a pergunta, na verdade é a mesma, mas de maneiras diferentes. Aos 3 convidados, como a Dra. Maria João, o que é que gostavam, o que é que sonhavam que fosse o propósito e o significado do Évora 2027? E por fim, a Dra. Maria João, obviamente. Maria do Céu. Maria do Céu Ramos. Foi mal. O que é que vai ser o propósito e o significado do Évora 2027? Tem um bocado a ver com aquela questão dos desafios. Portanto, eu acho que depois vou tentar sintetizar numa última questão para todos. Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me cumprimentar antes de mais o painel e a organização deste evento, que de alguma forma me fez sair daqui ontem às 3, quase da manhã, e estar aqui hoje novamente, depois de ir a Lisboa para o Parlamento e voltar. É de facto com bons olhos que vejo uma discussão em torno de uma coisa que nos afeta a todos e que está dentro de nós mais do que às vezes conseguimos percepcionar. O que estamos a falar aqui é da linha do tempo, nada mais do que isto que está na base de todo o conceito, quer a cultura, quer a tecnologia, quer muitas outras ciências têm por base a nossa relação com a linha temporal. A cultura, para a maioria dos povos, não é mais do que a identidade, o que nos distingue uns dos outros, seja pessoalmente, seja enquanto sociedade. E, portanto, não há mais verdade naquilo que foi aqui dito ao longo desta sessão do que a matização daquilo que é a identidade da nossa região, neste caso, na Europa. A tecnologia é o uso de ferramentas que nos permitam também, ao longo do tempo, viver mais, viver melhor e ter, de alguma forma, uma ampliação daquilo que é a eficácia do ser humano na sua relação com o mundo. E, portanto, as duas têm por base uma coisa muito importante e que hoje não se falou tanto, e que eu gostaria, e é esse o desafio que lanço ao painel, é em que medida é que, tendo a cultura na sua base subjetiva, a inovação e a tecnologia também, em que medida é que ambas contribuem para aquilo que vai ser o projeto Évora 2027, mas mais do que isso, para a afirmação da identidade cultural da nossa região ao longo dos tempos. Eu vou juntar depois na questão final, já percebi. Pronto, eu vou convidar aqui o professor Tibolé, que é uma pessoa, que é uma instituição, e que nós gostamos muito também para fazer um pequeno comentário. Eu vou deixar de vir às sessões. Que Calha-lhe sempre a fava. Mas quero dizer que vim aqui com muito prazer a rever amigos e estar aqui em Évora. Eu, não sendo alentejano de raiz, sou alentejano por casamento, relacionado com o Crato, em Porto Alegre, e tenho hoje uma apreciação pelo Alentejo e pelas suas gentes muito, muito grande. Este debate foi muito interessante, ouvi coisas, aprendi, e aquilo que se me oferece dizer em relação a propósito e significado, que eu acho que realmente foi um início muito importante aqui, é que era importante, isto aplica-se a todo o nosso país, a todos nós individualmente, e aplica-se em particular neste momento à afirmação de Évora e à afirmação do espaço alentejano, que é nós conseguirmos, em termos práticos, com os pés na terra, situados no tempo de hoje, na realidade hoje, com uma perspectiva de qual foi a palavra que eu usado há bocado, de bom senso. Nós conseguirmos definir 3 ou 4 propósitos, ou 5 propósitos, que se fossem prosseguidos com objetividade, perseverança, denodo, traziam um bem-estar para o nosso povo nos próximos 10 ou 20 anos. Pragmatismo nisto, porque falarmos de tecnologia, fui convidado para fazer uma conferência na Galveias sobre tecnologia e fiz uma partida, porque eu estava a dizer, o que é que eu vou dizer a estes gajos todos? É sobre inteligência artificial e essas tecnologias. E eu resolvi, fui ao ChatGPT e disse, faz-me aí uma conferência, uns 30 slides para dizer, assim, tipo guru, e vieram uns slides bestiais, vieram em inglês, depois eu pedi para traduzir, uns slides bestiais, vinham os chavões todos. E eu comecei a conferência nas Galveias, tipo, professor catedrático, sério, ali a mandar postas de pescada, com aqueles palavrões todos, e depois cheguei a me dizer, estou cansado disto, olha, eu vou mandar a apresentação para vocês, não fui eu que fiz, foi o ChatGPT, e vamos lá a perceber, a gente quer a tecnologia para quê? E como aqui já foi dito por várias pessoas, a tecnologia serve
para nós, com uma base racional e científica, temos ferramentas para melhorar o mundo e criarmos mais-valia a todos os níveis para nós todos. Também serve para outros fins, para fazer coisas más, como foi referido. E, portanto, era muito importante que no final desta ocasião da Évora 27, esta comunidade, com todas as suas dimensões, política, cultural, instituições de educação, tudo, empresas, conseguisse dizer assim, nós temos os seguintes propósitos, 4 ou 5, pragmáticos, que não dependessem do governo, não dependessem da Europa, dependessem só da nossa capacidade de, com perseverança, de trabalhar e produzir resultados. E usar a tecnologia para isso. Por exemplo, em smart farming. No Alentejo. Qual? É que não são 1500 tecnologias. Em termos práticos, para os próximos 10 anos, são 4 ou 5. Depois põe-se o problema. E com isto deixa ali ao Carlos. Gostei muito de ouvir tudo. Como é que estou? O que disseste. Quer dizer assim, é que depois, para pôr a tecnologia a funcionar, é preciso gente qualificada. E como é que vamos, nestes 10 anos, ter algumas pessoas qualificadas para usar essa tecnologia para criar riqueza? Ali o Zé, que conseguiu fazer, não foi só, foi o surgimento da indústria aeronáutica aqui, tudo isso foi muitos anos, e há condições para ter gente qualificada. Mas para outras áreas fundamentais, temos que selecionar 2 ou 3 só, porque depois temos que chegar ao pé das instituições de educação e dar umas bofatadas na malta toda para os gajos começarem a trabalhar e produzirem os tipos que a gente precisa cá. Sim, senhor. Nós vamos terminar. O Rui também quer dizer uns problemas, não é? Mas o Rui, como sabem, esteve muito ligado ao Alentejo digital há muitos anos, mas muito breve, está bem? Nada de tecnologia. Como é que estamos a falar muito de tecnologia num mundo em que a cultura é a base da ciência, a ciência é a base da tecnologia? Como é que mudamos o paradigma e a sociedade tem mais cultura porque tecnologia consome muita? Muito bem. Pronto, eu vou tentar sintetizar numa questão que, de certa forma, iria ser o vosso comentário final. No fundo, falámos aqui do seguinte: qual é o propósito da Capital da Cultura e em que medida a Capital da Cultura vai ser um projeto que vai, de facto, pôr as entidades em rede? E isto é uma pergunta muito para o CEA, para a Câmara e também para a própria Capital da Cultura. Segunda, que desafios é que se colocam neste projeto? E é uma questão para todos, em particular também aqui para o Martim, que nos traz a perspectiva mais da arte e do próprio exercício cultural. E a terceira nota é como é que estão a ver Évora daqui a 2 anos depois da Capital da Cultura. Eu propunha começarmos com o Zé Rui, passarmos para o Martim, o Sr. Presidente da Câmara, o Carlos, e acabarmos com o Nuno Céu, está bem? Zé Rui. Numa perspectiva egoísta, quando olhamos para a Capital da Cultura 27, ela figura-se para a minha organização como nuclear. Porquê? Um dos principais problemas que nós enfrentamos tem exatamente a ver com a maior parte, nós temos 160 engenheiros, vamos aumentar 160 é Évora. No total somos aproximadamente 880, 900 praticamente, mas a maior parte dos engenheiros que eu tenho em Évora não são de Évora. Vieram de fora de Évora. Okay? E vieram das mais diversas nacionalidades, em que, basicamente, a sua trajetória, o seu percurso vem de vivências culturais completamente diferentes. A nossa evolução depende muito da forma como conseguimos construir uma cultura comum e quando conseguimos adaptar. Portanto, a Capital da Cultura, para nós, é um instrumento fundamental para unir e criar propósito no sentido desta cultura que é necessário desenvolver, porque é muito fácil tatuar no avião. Isso é muito fácil. Isso é uma questão de engenharia. Agora, que o que lá está tenha significado, isso sim, é muito difícil. Isso só terá significado se existir uma apropriação daquilo que é a cultura que está por detrás disso. Na conversa com estas pessoas que dentro da minha organização pensam mais esta dimensão, mais arte, mais cultura, e quando falamos sobre isto, a palavra inspiradora e que, de certa forma, está por detrás é a palavra vagar. Okay? Pronto. Porque é isso que representa a nossa atitude
É aí que tem a ver com a identidade. Se falarmos sobre isto, uma pessoa que veio da Embraer do Brasil, ela não sente isto. E a cultura tem que se sentir. A cultura não é uma coisa que entra apenas pelos nossos neurónios. E esse processo é um processo que leva tempo. Portanto, este instrumento da capital de cultura 2027 é para nós nuclear. Pronto. Isso implica que nós tenhamos uma obrigação para com a organização disto, de criarmos condições para que isto possa existir. Pronto. E nessa perspectiva, sim, o CEIA sente-se obrigado a ter uma outra forma de estar perante este projeto. E este desafio, desde já, partilho, no sentido, contem connosco, nesse sentido, envolvam-nos, desafiem-nos, para que nós possamos crescer com Évora e que aquilo que nós pretendemos de ter tatuado no avião um símbolo da cidade não seja apenas uma decalcomania. Fizeram-se aqui muitas perguntas. Eu tenho pena que não consigamos dar resposta a todas, mas gostava de não deixar cair a intervenção. É Denise, não é? Da Denise e do senhor que também perguntou uma coisa e já se foi embora. Porque, curiosamente, eu sinto que há aqui uma linha de tensão entre este painel. É uma linha que não foi... Ninguém falou sobre ela, mas ela existe. E eu também sou desse exemplo. Eu sou uma pessoa que fugiu de Lisboa. Lisboa hoje é uma cidade insuportável para se viver. E vim procurar em Évora aquilo que Lisboa já não tem e já ninguém encontra. Lisboa é uma cidade onde os turistas vão para olhar uns para os outros, para irem a lojas que são iguais no mundo inteiro, andam na Baixa, tem uma Calcedónia, tem um Starbucks e vendas de souvenirs. E quando se fala em todo o potencial que Évora tem, é evidente que a cidade tem que saber atrair isso, a cidade tem que saber gerar emprego, condições de vida, estancar a desertificação do interior e tudo mais. Mas não pode fazê-lo à custa da sua própria identidade. O que é que eu quero dizer sobre isto? Quando falamos de TGV e tudo mais, muitas vezes, eu que viajo muito pelo Alentejo e sei bem que quando passamos do Alvito para baixo é só plantações super intensivas e, portanto, já não é a paisagem do Alentejo com a qual eu cresci a visitar o Alentejo. Eu, quando ouço falar disso tudo, do TGV, etc., eu penso, a única coisa positiva para mim é que a minha casa que eu comprei em Évora vai valer mais dinheiro, mas eu se calhar já não vou estar cá. Quem é que poderá dizer-me isso? O Carlos, as pessoas que aqui viverem, se o desenvolvimento da cidade se vai conseguir fazer preservando a sua identidade. Portanto, aquilo que de facto esta cidade tem de sagrado. A União Europeia não atribuiu esta capital europeia da cultura com base no TGV passar aqui a caminho de Madrid. Fê-lo com base no vagar, com base na paisagem, no silêncio, nas tradições imateriais, no tempo que se demora a fazer as coisas. E, portanto, eu, enquanto novo cidadão de Évora, que veio à procura de coisas que esta cidade tem, que o mundo acelerado em que vivemos já não tem, olho para este tipo de oportunidades com muito medo. Vou dar outro exemplo. O senhor que estava aqui, que se foi embora, falou da descaracterização paisagística. A orquestra que eu dirijo, que tem sede em Idanha Nova, está neste momento a ser assediada por uma multinacional que quer fazer um parque solar gigantesco ali na beira interior. E estão a fazer o quê? Estão a tentar conseguir comprar cachê social para implementar um projeto que é muitíssimo questionável. Portanto, a comunidade não quer aquele projeto ali e o que eles estão a fazer é procurar associações culturais, dar-lhes dinheiro e poderem dizer, como veem, nós estamos a gerar valor social, estamos a investir, somos bons amigos, somos bons vizinhos. Nós não vamos aceitar esse dinheiro. Seria uma traição aos nossos valores. Nós estamos do lado da população. Mas sei que somos a ovelha negra e, portanto, recusar dinheiro, recusar oportunidades é muito difícil, é muito raro num país que tem 8 séculos de fome. Portanto, para mim, o desafio da capital europeia da cultura, das questões geopolíticas, de investimento e tudo mais, é será que Évora vai continuar a ser Évora? E para isso continuamos com todos, aliás, contamos com todos os que aqui estão presentes, mas espero muito que a comunidade de Évora seja a primeira guardiã desses desígnios. E eu, pessoalmente, subscrevo esse tema. O senhor que estava aqui da confraria, onde é que ele está? Gostava também que depois que me dissesse como é que eu faço para me inscrever, porque eu também gosto muito de ensopado de borrego e de migas, portanto depois há de me dizer como é que eu consigo ter um amuleto como esse. Muito bem, passamos. Muito bem, Martim, perfeito. Carlos, por favor. Bem, em primeiro lugar,
Podia dar N exemplos, mas eu estudei parte do meu doutoramento em Montpellier. Montpellier é uma cidade magnífica, do sul de França, tem TGV. E as grandes cidades culturais pela Europa têm TGV. O TGV ajuda a fixar as pessoas, ajuda à mobilidade e não tem que descaracterizar. Ou seja, se quisermos uma visão de Évora Museu, é uma visão completamente válida. Não é o meu propósito, não foi o meu programa e não será defendido por mim. Se quisermos uma visão de Évora extraordinária, com a identidade adequada ao tempo, capaz de fixar os jovens, de trazer gente de fora e de fixar os que cá estão, então se calhar o TGV vai ajudar, o ter energia vai ajudar, o ter identidade vai ajudar muito, e é a soma disso tudo que vai fazer Évora ter oportunidades. Eu passei parte da minha vida a aprender com bons debates com o professor Tribolé. Ele perguntou-me, pragmático. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que a liberdade é fundamental e é muito importante criar um ecossistema atrativo que permita que quem quiser investir aqui, e pode ser uma coisa que nós agora não estamos a imaginar, mas encontre, que seja uma coisa positiva, obviamente, encontre um ecossistema capaz de fixar. Mas há coisas que são óbvias. Por exemplo, é óbvio que a história e as circunstâncias, o espaço, o aeródromo, a universidade, o curso aeroespacial, o vir para aqui o CEIA, tudo isso é óbvio que nós temos que apostar no aeroespacial. O facto de irmos ter um hospital central do Alentejo, numa terra, numa região despovoada, com gente idosa, em que a prestação de cuidados de saúde tem que ser nova, com muita telemedicina e muita medicina de alta qualidade, e diferenciarmos a esse nível, é uma aposta óbvia. Eu sou da Confraria dos Anófilos, não sou da outra, mas com o vinho que temos, com a gastronomia que temos, com o património que temos, não apostar no turismo, é óbvio. Mas depois também temos que ter um ecossistema fértil e, quem sabe, se não haverá, há primas empresas a sobrevoar Évora, que não são destas áreas, não sei se alguma vai pousar, mas se pousar, que tenha um ecossistema fértil. Vai aqui ficar. Bem, agora que fui pragmático, deixa-me dizer 2 ou 3 coisas menos pragmáticas. Há uma frase que eu gosto muito, não sei se aprendi consigo, mas se não aprendi, pelo menos debati algumas vezes. Tudo é energia a atuar sobre informação, tudo é informação a atuar sobre energia, tudo é tecnologia a atuar sobre cultura, tudo é cultura a atuar sobre tecnologia. A cultura não é boa por natureza, nem má por natureza. A tecnologia não é boa por natureza, nem má por natureza. Tudo depende do significado, tudo depende do propósito. E agora, ainda mais longe, eu acho que tudo depende de nós estarmos 1 segundo à frente da tecnologia e ela servir-nos, ou nós estarmos 1 segundo atrás da tecnologia e servirmos a tecnologia. E o que eu costumo dizer, antes aos meus alunos, agora tenho menos alunos, mas aos meus auditórios, é que a única coisa que nós temos de único é a capacidade de sonhar. Quando nós usarmos a tecnologia para cumprir o nosso sonho, a tecnologia é extraordinária. Quando nós perguntarmos à tecnologia qual é o sonho, então nós passamos a trabalhar para o sonho tecnológico e não para o nosso próprio sonho. A pergunta que colocou sobre o que é que vai ajudar a construir a capital europeia ao Sul, focando numa capital europeia da cultura. Eu acho que, e também numa outra frase que, exatamente para ser importante, gera polémica, porque os slogans, ou as frases, que não geram polémica, morrem. O vagar gera polémica e por isso é que não morreu. O vagar é uma cena, gera polémica, mas é uma polémica saudável. Eu acho que essa questão é muito importante. Eu não quero que Évora seja o palco da capital europeia da cultura. Se Évora for o palco da capital europeia da cultura, Évora não ganha nada e perderá a seguir.
Porque se servirmos de um cenário muito bonito, histórico, interessante, com uns espaços engraçados para virem aqui umas pessoas de Lisboa e outras do estrangeiro, e outras atuam, fazem umas performances muito engraçadas, apagam-se as luzes, acabou, e a malta continua toda com as suas vidinhas e só com as redes pouco ligadas. Agora, se Évora for a cena, ou seja, se as pessoas de Évora forem protagonistas, se juntarem para construir a capital europeia da cultura, então a capital europeia da cultura transformar-se-á naturalmente na capital europeia ao sul. Évora tem que ser a cena. As pessoas têm que sentir que são parte da capital europeia da cultura, têm que estar envolvidas nos espetáculos. Eu defendo que também é útil, a Maria do Céu sabe, temos poucos espaços cobertos, e também é útil esta minha opinião, mas ela seria igual se tivéssemos mais espaços cobertos. Lamento não termos o multiusos, mas a verdade é que eu defendo muito o uso da rua. Muito espetáculo de rua. Muita interação na rua. Muita interação intergeracional. Porque, para criar a cena, se Évora for a cena, será a capital europeia ao sul. Muito bem. Maricel, para terminar. O que é que Évora, capital europeia da cultura, não é? Não é uma varinha de condão para os problemas de Évora, que têm décadas e que têm séculos. E é bom que tomemos consciência disso. Portanto, Évora não é varinha de condão, nem sequer é madrinha que pode abonar alguns afilhados para, enfim, ficarem melhor posicionados num quadro competitivo e de futuro. E é preciso desconstruir esta ideia, porque às vezes esperamos demais. E eu não estou, com esta frase, a pedir-vos que baixem as expectativas em relação à Évora 27. Estou só a pedir que aumentem o vosso investimento na construção da Évora 27. Porque se há um propósito a que eu acho que nós, comunidade évorense, comunidade intermunicipal, porque é preciso, para clarificar, Évora Capital Europeia da Cultura, é Évora e a sua comunidade intermunicipal. E tem a obrigação de fazer um efeito difusor e de influência em todo o Alentejo. Portanto, isto é um programa, convenhamos, bastante ambicioso. E vai ser entregue, apesar das dificuldades das infraestruturas, apesar das dificuldades do financiamento, apesar das dificuldades do tempo, vai ser entregue e vai ser entregue de acordo com o caderno de encargos da União Europeia, que é um contrato de facto que nós todos vamos ter que cumprir. E, portanto, estamos muito focados na entrega e estamos muito focados em fazer essa entrega com propósito, com sentido e com o sentido mais profundo que uma capital europeia da cultura deve proporcionar a uma comunidade, que é uma oportunidade de transformação. Eu acho que este evento que está aqui, que aconteceu dentro da lógica polinizadora que a capital europeia da cultura oferece, é um exemplo muito claro de como é possível enriquecer o discurso, é possível enriquecer a relação, é possível enriquecer a operação que estamos a fazer com contributos disponíveis, generosos e competentes das pessoas. Porque acredito muito no poder da vontade. Eu disse isto na minha tomada de posse e é talvez naquilo em que acredito mais, no poder da vontade. E há muitos agentes, atores de vários níveis, escalas e referências que estão empenhados em que, por um lado, Évora se mantenha ela própria, com a sua identidade, com a sua beleza, com a sua história, com os seus layers românicos, islâmicos, renascentistas, e seja este lugar encantatório onde se chega e se fica tomado de amores. Apesar de muitas das fachadas estarem a evidenciar abandono, apesar de muitas ruas estarem a precisar de iluminação, apesar da cidade estar a precisar de um esforço que estamos a partilhar com a Câmara Municipal, para que esta também seja uma oportunidade de regeneração urbana e de melhoria da qualidade de vida direta das pessoas que cá moram. Mas Évora, se tem que ficar igual a si própria, também tem que mudar.
Évora também tem que mudar na sua atitude, tem que se tornar uma cidade com mais confiança em si própria, e esse é talvez o meu desejo pessoal mais profundo. Eu sou évorense, nasci aqui, trabalhei aqui, vivi fora, voltei, há 30 e tal anos que estou dedicada a trabalhar em instituições privadas de utilidade pública, numa fundação cá em Évora. Aceitei este desafio porque acho que é um desafio. É um desafio de contribuir para que a minha cidade entre num outro patamar. Mas verdadeiramente acho que só será possível se nós vencermos, como aqui hoje se provou, as nossas resistências e pudermos dar o melhor que temos da nossa vontade, da nossa inteligência, das nossas ideias, das nossas preocupações, para enriquecer esta oportunidade e nós, na direção da associação, os associados da associação, os líderes de projeto, as juntas de freguesia, as instituições que de uma maneira ou de outra vão estar envolvidas no outreach, no alcance deste projeto, podermos ajudar a transformar este quadro mental e relacional de Évora, que muitas vezes é muito fechado e deposita muito pouca confiança em si própria. E, portanto, eu nisto gostava que a cidade mudasse. E gostava, portanto, que a cidade se mantivesse fiel a si própria, na sua história, na sua identidade, na sua expressão cultural mais profunda, mas que também evoluísse e se transformasse na sua personalidade, para ser uma cidade mais confiante, mais inclusiva, mais colaborativa, que se põe menos à espera que as coisas corram mal para dizer mal e põe as mãos na massa para que as coisas corram bem. E por último, gostava que o vagar, que foi compreendido por um painel europeu como um antídoto a esta sociedade quase esquizofrénica, hiperacelerada, que não tem tempo para o que é humano, gostava que este movimento do vagar nos devolvesse a respiração, para pensarmos melhor, para fazermos melhor e para, porventura, sermos capazes de transmitir que esta maneira de ser que habita o tempo, com atenção, com cuidado, com imaginação, com o cuidado da relação e da transmissão do legado, gostava muito que chegássemos ao fim e todos nós disséssemos que no nosso tempo fizemos aquilo que nos competia e que o movimento do vagar nos permitiu ir mais longe e transformar também na Europa esta corrente alucinante, na Europa e no mundo, esta corrente alucinante da velocidade para nos devolver a uma escala mais humana, mais sensível e que nos traga a todos uma maior realização pessoal, porque a cultura é um lugar de encontro também das pessoas umas com as outras e das pessoas consigo próprias. E é isto o que eu tinha para dizer. Nós temos a sorte de ter aqui connosco o José Geraldo, que é um amigo e um colega, e como ele está cá hoje, vai-nos brindar com a leitura, não sei se de um, se dois poemas, mas que são, no fundo, o epílogo da ação. Muito obrigado, Jaime. O Jaime é um entusiasta destes encontros e, de facto, foi um encontro maravilhoso em que eu sou José Geraldo, portanto, estou ligado aqui a Évora pelo nome, não é? Geraldo Sem Pavor, ainda não se falou hoje aqui, mas também pode ter o gene lá no avião. E de facto é sempre um gosto estarmos nestes encontros. Porque estes encontros são de pessoas, não é? Falou-se de cultura, da música. Ele convidou-me para eu dizer um poema. Eu podia dizer um poema sobre o Mozart, podia dizer um poema sobre a Europa, não é? Porque é Évora, capital da cultura. Mas vou aqui homenagear duas pessoas, principalmente uma, que é Maria Teresa Belo Eugênio de Almeida, e que era casada, não é? Que foi mulher, foi casada com o Vasco Maria Eugênio de Almeida. Portanto, foi o homem que criou a Fundação Eugênio de Almeida em 1963.
E eu conheci esta senhora porque eu vou contar esta história porque é um momento cultural, porque é caso para perguntar o que é que os alentejanos podem fazer pela capital da cultura e não o que a capital da Évora, capital da cultura, não é? Não pode fazer por elas. Capital europeia da cultura, pode fazer pelos cidadãos, não é? Pelos alentejanos. E então este casal fez muito por Évora. E então a homenagem passa-se da seguinte maneira. O Sr. General Sousa Pinto era governador militar de Lisboa em 2003 e o local do quartel-general do Governo Militar de Lisboa era o Palácio Eugênio de Almeida. E o Palácio Eugênio de Almeida tinha sido vendido pelo Vasco Maria Eugênio de Almeida, conde de Vilalva, ao Exército em 1948. E o seu general, quando era miúdo, lembrava-se de andar ali a passear pelo palácio, não é? Ainda na Feira Popular, que é onde é hoje a Fundação Carlos de Gulbenkian, e lembrava-se de ver uns anjos no lago que havia no palácio. Só que, quando ele foi para lá, e quando foi para o governo militar, os governadores militares de Lisboa tiveram exercício, todos tinham tentado recuperar os anjos, mas ninguém tinha conseguido. E ele então convida a Sra. Condensa e faz-lhe o desafio para ela dar uma réplica aos anjos. E a Sra. Condensa, isto foi numa sexta-feira, na segunda-feira telefona ao Sr. General e diz-lhe: Sr. General, sabe, tive um sonho. Sonhei que os anjos estavam a chorar e queriam voltar à sua casa. E então o Sr. General disse-me, eu era o subchefe de Estado-Maior, e ele disse-me: Geraldo, a Condensa fez-me esta conversa, vai lá com os militares e vai lá buscar os anjos antes que ela se arrependa. E então eu fui e ela contou-me a mesma história, contou ao Sr. General. E então, a título da homenagem, eu vou dizer o poema que li quando da reinauguração dos anjos, no lago do Palácio Vilalva. Os anjos do Palácio Vilalva. Se há anjos na terra e no céu, também os há na imaginação. Engrandecem alma e coração. Anjos que nos guardam, Deus nos deu. Seminus, cobrem-se apenas com véu, seja inverno ou seja verão. Anjos são verdadeira tentação. Neles só a alegria cresceu. Já foram vistos anjos a chorar? É noite estrelada, quase alva. Uma condessa os foi a encontrar. No jardim em coro, quem nos salva? Queremos voltar ao nosso lugar, nossa casa, Palácio Vilalva. Muito obrigado e boa capital da cultura 2026. Muito bem, e está terminado. Muito obrigada. Chegamos ao final da transmissão da sessão de partilha e discussão Cultura e Tecnologia, promovida pela Associação Évora 2027. Captação de som de Miguel Madeira, da Câmara Municipal de Évora, gravação de Luís Placas, de NFM. Com a participação de Carlos Zorrinho, Maria do Céu Ramos, José Rui Felizardo, Martim Sousa Tavares e moderação de Jaime Quezado. Cultura e Tecnologia é uma sessão que está disponível na versão podcast no site de nfm.com.